E hoje nós vamos falar sobre puberdade precoce. Estou recebendo hoje a endocrinologista pediatra, a doutora Thaisa Macedo, para a gente entender o que é essa doença e saber porque ela está acontecendo com mais frequência atualmente. Tudo bom, doutora Thaisa? Tudo jóia. Então, a puberdade precoce, por definição, é o aparecimento de sinais de puberdade antes dos 8 anos na menina e antes dos 9 anos no menino. É um sinal que realmente está ficando mais evidente. Talvez as famílias tenham mais orientação, tenham mais observação das condições de saúde da criança. E um fator bem determinante da antecipação da idade dos sinais da puberdade são as condições de nutrição. Então, a criança que está mais nutrida, ela tem mais capacidade de reproduzir. E isso é um sinal maior para o pensamento de que essa antecipação está ocorrendo com mais frequência. Então, com relação às meninas, né? Você fala dos sinais de puberdade, eles começam a aparecer. O que os pais devem observar nesse momento? Esses sinais? Na menina, talvez também é mais evidente do que no menino, porque na menina é a presença da mama, né? É doloroso quando nasce a mama da menina e a mãe percebe logo, a família percebe logo. No menino, precisa ser feito com avaliação médica, porque é medido o volume do testículo. E isso existe um aparelhinho que a gente mede, chama orquidômetro, né? Um colarzinho de uns testículos que a gente mede o testículo e precisa identificar se realmente ele tá em crescimento. Como a gente tinha conversado um pouco, né? Existe também uma tendência de maior aumento, né, de prevalência, ser mais frequente na menina do que no menino. Em torno de 10 vezes mais comum na menina do que no menino, a puberdade precoce. E essa avaliação, esse diagnóstico é feito apenas com consulta ou tem alguns exames que fazem parte dessa avaliação, doutora Thaisa? E se tem, quais são? O importante é realmente o exame clínico, né? Então, através da avaliação do exame físico, da história clínica, a gente consegue identificar o sinal da puberdade. Mas também são feitos exames complementares para apoiar o diagnóstico, né? Que são exames de sangue, avaliação hormonal, é feito um raio-x da mão, chamado idade óssea, e na menina também é feita uma ultrassonografia pélvica, que é medido o ovário, o útero, a presença do endométrio, né? Mas o exame, que se você perguntar, qual é o exame mais importante? É o exame físico, né? A avaliação clínica, realmente. E aí, com esse diagnóstico, vai iniciar o tratamento, como é que é o tratamento e qual a importância desse tratamento? Porque os pais não devem, assim, ignorar esses sinais de puberdade precoce. Uma coisa bem importante que a gente considera durante o exame físico é o ritmo de crescimento que a criança está evoluindo, né, durante toda a sua vida, né? Então, se a criança tiver, durante essa consulta, às vezes é a primeira consulta com o endocrinologista, se ela puder levar alturas anteriores que ela já tinha com o pediatra, aí vai ser identificada a velocidade de crescimento. Por quê? Porque a grande questão da puberdade, se ela está sendo antecipada, se ela está sendo prejuízo para a criança, é o risco de que essa puberdade atrapalhe o crescimento. Então, como assim? O estrógeno, que é o hormônio que todos nós temos, meninas e meninos, ele age na cartilagem do crescimento e ele, vamos dizer que finalmente fecha essa cartilagem. Então, a grande questão da puberdade, a grande importância que a gente dá é que se ela acontecer de forma muito rápida, ela fecha a cartilagem e prejudica de forma definitiva o crescimento da criança. O objetivo principal do tratamento é preservar a altura, certo? O tratamento, ele é feito com a medicação que a gente já conhece bastante, é uma medicação antiga, não tem nada de experimental, é uma medicação que age impedindo o avanço desse osso. Então, ela faz um bloqueio da puberdade, e ela tem um grande benefício, que o bloqueio da puberdade permita que a criança cresça adequadamente.
Então, a consequência de uma puberdade não tratada seria exclusivamente o tamanho da criança ou pode trazer outras consequências? Eu sempre digo assim com as famílias, se a gente pensar que essa criança é uma coisa, o grande prejuízo é o crescimento, mas claro que é uma pessoa, uma criança tem sentimentos, e a gente deve pensar muito bem na questão social. A gente deve adequar a criança para aquela idade que ela está, para condições psicológicas. Então, às vezes a gente trata por questões sociais. A gente precisa proteger a criança de um medo daquela puberdade, né? Dependendo das condições da família, a gente tem cuidado com risco de abuso sexual. Então, a gente tem bastante atenção no crescimento, porque seria irreversível, seria uma questão que a gente não pode mais consertar depois que ele está prejudicado. E adequar a criança para as condições da idade dela, né? Uma criança de 8 anos, já começando com a puberdade, ela pode ter um prejuízo no meio em que ela está vivendo. Tá, tem mais alguma orientação, doutora Thaisa, que você acha importante quando a gente fala em puberdade precoce? É importante que a gente tenha atenção, que não existe nenhum fator visual. Às vezes a família diga, não deve assistir esse programa, não assista tal desenho que ele estimula a puberdade. Então, não há uma comprovação científica de que um estímulo visual desencadeia a puberdade. Né? Ela pode erotizar, pode deixar um comportamento inadequado, mas isso não vai provocar. Isso é uma questão mesmo da educação da família. A família que vai escolher por educação, mas não que isso vá provocar. Existem alguns fatores alimentares que a gente tem atenção. Hoje é bem discutido, são desreguladores endócrinos. E não há uma relação formal de causa e efeito. Mas a gente deve ter atenção com cuidado com o uso de soja em criança, né? Em excesso, a gente não está falando que isso vai provocar, mas existe associação. Ter cuidado com alimentos embutidos, enlatados, e ter cuidado com o peso. O peso está sendo um grande fator antecipador de puberdade, né? Então, ter atenção, sem neurose, sem ficar pensando o tempo todo, que isso vai fazer mal, mas regulando na saúde do geral da criança.